bem, então, começando a nossa aula, sétima aula. Essa é a conclusão dessa parte de propagação em cristais anisotrópicos, né? Ou seja, sistemas que têm anisotropia, né, mas não sem efeitos magnéticos ainda, coisa que vai falar na aula seguinte, né? Então, a gente falou propagação na aula anterior ao longo de uma direção principal, né? Agora a gente vai avaliar como é que faz a análise de propagação de uma onda plana numa direção arbitrária de um cristal anisotrópico, né? A gente vai mostrar como se obtém os modos de propagação usando essa técnica chamada, usando essa construção geométrica, denominada de elipsoide de índices. E, concluído isso, a gente vai ver como alguns dispositivos funcionam, né? Dispositivos que alternam o estado de polarização baseados em materiais birrefringentes. E a gente vai ver que, para avaliar isso, a análise fica facilitada com o uso de matrizes de Jones, certo? São simplesmente matrizes de transmissão do estado de polarização de entrada para saída de uma placa de material anisotrópico, né? Referências para essa aula: temos as aulas 16 e 17, que estão lá no link do curso anterior, certo? E tem essa parte tem muito bem detalhada no livro de princípios de ótica do Born-Wolf, e alguma coisa tem também no capítulo 1, sessões 1.4 e 1.5 do Yariv, certo? Esse 95 é o curso anterior dessa disciplina. É o curso anterior dessa disciplina, que era chamado de 985, que era um outro programa diferente, esse programa está sendo remodelado agora, certo? Então lá tem as notas de aula. Eu não sei se são todas as aulas, mas não tinha que ter habilitado com senha. Todas elas têm senha. Todas elas. Eu já escrevi lá, eu posso falar depois qual é, certo? Eu falei isso na primeira aula. Escrevi no quadro, tá? Então o pessoal aí sabe qual é a senha, né? Tá? Obrigado. Tá bom? Então aqui está mais esquematizado, tá certo? Lá são aulas diferentes, você observa que é 16 e 17, é no fim do curso lá, que é no início, né? E a gente modificou um pouquinho, certo? Bom, então, o que a gente quer saber agora é que a gente quer propagar o vetor de onda, uma onda plana, numa direção arbitrária, né? E o nosso problema, na realidade, é saber, bom, num cristal anisotrópico, né, que os eixos principais, né, em que você diagonalizou a matriz, né, permissividade, e que você orienta o seu sistema de coordenadas ao longo dos eixos principais, certo? X é 1, Y é o eixo 2, é o eixo 3. Nós sabemos da aula anterior que a matriz pode ser diagonalizada, a matriz de permissividade nesse sistema, né? Então, nosso problema agora é propagar numa direção arbitrária a onda. A gente antes propagou numa direção principal, viu como resolvia o problema, né? Agora quer propagar numa direção arbitrária. Então, nosso problema consiste em determinar esse parâmetro, que é uma observação efetiva do material, certo? Quais são as soluções, quais são os modos normais de propagação para a direção arbitrária, certo? Em que direções eles estão orientados em relação aos eixos principais? Né? Onde é que o vetor... E sempre fica mais fácil a descrição quando você usa o vetor D. Inicialmente, atribui a D a forma de onda plana, e com as equações de Maxwell, a gente determina, usando, né, manipulando as equações, a gente vai tentar determinar uma equação, tá certo? Que permita extrair o N, né? A solução desse sistema, como antes, né? A gente tem um sistema de equações que, para ter solução não trivial, né? Daí, quando o sistema de equações não tem a solução não trivial, então você tem as duas soluções possíveis. A gente vai ver que são duas soluções também, né? Dois estados de polarização e dois valores desse N. Bom, então, admitindo o versor, né, na direção do vetor de onda U, as componentes satisfazem essa propriedade, né?
Eu também posso usar forma matricial, tá certo? Isso aqui, na verdade, é um vetor coluna, o x, o y, o z, né? A gente só usa isso para economia de papel aqui, papel digital, digamos assim, né? A gente bota horizontal e faz a transposta, né? Observe, né? Com essa construção, se eu calcular o divergente de D, ele vai dar, mais uma vez, certo? Como o divergente de D, não é que ele vai dar, ele é zero, porque não tem cargas livres nesse material isolante, né? E se ele é zero, quando você calcula o divergente, aparece o produto escalar de U com D. No cálculo do divergente, né? Aparece o derivado da exponencial, aparece o gradiente da exponencial, o gradiente tem um versor U, produz um versor U vezes a função exponencial de novo, certo? Mas produz um vetor no sentido do versor U, o gradiente, né? Então, quando aparece o divergente, fica U escalar D mais o fator aqui, que não tem importância, igual a zero, ou seja, primeira propriedade D, né, com essa construção, é ortogonal ao versor U. Tá? Campo magnético, vamos admitir também propagação, né, H dado por isso. Por quê? Porque divergente de H é igual a zero, a gente vai obter uma propriedade semelhante, né? U é normal a H, certo? Certo? Também posso usar formas matriciais para essas quantidades, só para lembrar aqui, né? Posso botar D em forma matricial em algumas situações. Eu vou precisar, principalmente quando usar a relação constitutiva, D igual a εE, certo? Se eu faço D igual a εE, então quer dizer que se D tem essa forma, né? E se der εE, é porque a forma de E também tem um fator exponencial desse, certo? Independentemente da direção de E, né? Ele vai ter a mesma fator exponencial. Só é usar isso aqui, tá certo? Só é jogar na forma matricial, eu vou obter isso aqui, uma matriz, vezes um vetor constante, vezes a função exponencial também, né? As funções têm que ser iguais. Então, E tem essa forma também, é um vetor, ou em forma matricial dessa forma, ou em forma vetorial, é igual a zero, né? Exponencial do argumento, tá certo? Como a matriz é diagonal, né? Isso aqui é ε1, 0, 0, né? 0, ε2, 0, 0, 0, ε3. Quando eu faço ε vezes 0, vai dar ε1 é 1, é igual a d1, que é o dx, tá certo? Então, x é dx sobre ε1, e assim sucessivamente, né? Então, bom, mais uma vez, né? Isso aqui, certo? É consequência de você aplicar rotacional do rotacional de E, né? É menos J ômega μ0 rotacional de H, né? Isso aqui, por sua vez, é J ômega D, isso fica ômega 2 μ0 já para baixo, né? Ômega 2 μ0 D, né? Então, rotacional do rotacional de E, que é gradiente do divergente menos laplaciano, é igual a ômega 2 μ0 D. Então, tem uma equação aqui. Se você pega esta relação e calcula o divergente, né? Não é garantido que o divergente de E dá zero, certo? O divergente de D é zero porque não tem carga livre. Mas de E, a gente não sabe, né? Se a gente calcular o divergente de E, usando a expressão do campo elétrico, né? Só para mostrar para vocês, isso aqui é calculado assim, só rapidamente. Divergente, né, de um vetor constante, né? Só vou fazer essa aqui, tá certo? O escalar x, né, para a gente poder entender direito, né? Isso aqui tem uma regra da cadeia, né? É vetor escalar o gradiente da exponencial mais a função vezes o divergente do vetor. Só que o vetor é constante. Então, isso aqui dá zero. Tá?
Então, isso aqui dá gradiente disso, né? Pode-se mostrar que é zero escalado. Aí aparece baixa, é como se fosse a derivada da exponencial. Baixa o argumento. Daí fica um vetor, porque o gradiente é um vetor, né? É esse vetor aqui que aparece aqui, tá certo? Volta a exponencial de novo. Menos j, n, k0, u, x. Tá? Então aí está de onde vem, né? Divergente disso vai dar isso aqui. Daí aparece por escalar de u com a zero e um fator de escala e uma exponencial, certo? Que é o que está aqui na nossa nota. Né? Então, se calcular o divergente de E, vai aparecer esse fator, como eu falei, né? Por escalar com isso aqui. Né? Então, joga isso aqui nessa relação. Tem o gradiente dessa quantidade, certo? Tem aí... o Laplaciano eu já calculei, né? Eu acho... gradiente divergente... Estou alguma coisa aqui, menos Laplaciano... Não, o Laplaciano de E está antes em algum lugar, né? Divergente de E dá isso, dá o gradiente disso. Não, desculpa. Isso aqui, na verdade, é isso aqui, ó. Gradiente do divergente, que é esse termo aqui, né? Da gradiente disto. Esse vetor é constante, isso aqui tudo é constante para o gradiente, então é o gradiente disso aqui de novo, tá certo? Por isso que aparece um versor aqui. Né? Então, ou seja, manipulando essas expressões, você tem que o gradiente divergente, que é o primeiro termo dessa equação, este aqui, dá essa quantidade aqui. Você aparece um produto escalar de u com a zero, aparece um vetor, o versor u, aparece exponencial e tem o quadrado de n2 com k0 ao quadrado, certo? Ok? Falta agora o Laplaciano de E, certo? Então, veja, a gente está tentando, o que a gente está fazendo aqui? Por que essas contas? Né? Porque a gente precisa obter uma equação diferencial para E e ver qual é a equação do sistema que permite obter N, certo? Eu estou manipulando para isolar uma equação só para E, certo? Vou obter, assim, uma matriz vezes as componentes de E igual a 0, 0, 0. Aí, mais uma vez, determinando a matriz igual a 0. É isso que a gente está fazendo aqui, certo? Por isso que a gente está manipulando. Está eliminando, está calculando cada coisa dessa, certo? E vai tentar eliminar D agora da história. Então vamos ver. Dado E, é fácil calcular o Laplaciano de E, tá certo? Né? Vai dar isso aqui, que é uma derivada segunda, né? É uma derivada segunda, é fácil calcular. Certo? Então é por isso que aparece o quadrado aqui, né? E aparece o vetor aqui, certo? Pronto, então calculado o Laplaciano, né, que é esse termo aqui, e o gradiente divergente que está aqui embaixo, a gente pode juntar e tem agora uma equação. Né? Então você tem gradiente divergente obtido antes, né, Laplaciano obtido agora, junta as duas coisas nessa equação que tinha antes, e obter uma equação agora relacionando, não tem mais derivadas em nenhum lugar, tá certo? Tudo agora, observe que as derivadas saíram, né, você obtém aí só quantidades expressas em termos do campo e do versor U. Né? Então, juntando essas duas coisas, você tem isso aqui, por exemplo, isso aqui, né? Gradiente divergente. Né? E dá isso aqui tudinho, tá certo? Está aqui, ó. Gradiente divergente é isso. Certo? Laplaciano, né? Menos Laplaciano, dá mais, certo? Mais dá isso aqui, esse fator aqui todinho. Todos têm o mesmo fator exponencial. O D, por sua vez, é D0, né? Exponencial, mesmo exponencial. Então, a exponencial vai embora. Né? Isso aqui vai cancelar. Quando eu fizer a balança. Então, você obtém aí uma equação que agora eu tenho que... Como eu quero expressar D em função de E, eu vou usar a relação matricial, certo? Então, aqui você tem, isso aqui vai embora, né? Então, você vai ter aí, isso aqui é um parâmetro, tá? Primeiro, você tem esse fator aqui, N2K0 é 0. A versão matricial disso, né, é N2K0 ao quadrado, matriz identidade
vezes E0 vetor, certo? Eu posso escrever assim. Posso escrever assim ou tirar a matriz de identidade, tanto faz, certo? É só para poder fazer, botar em evidência. Então aqui dá a matriz de identidade, né? Aqui tem um epsilon eta, certo? Né? Esse ômega 2 mi0d, ômega 2 mi0, vamos fazer essa continha aqui, tá? Vou fazer aqui separado. Tem lá um fator que é ômega 2 mi0d, eu transformo a versão matricial, é ômega 2 mi0 epsilon 0 epsilon, a gente chama de relativo, né? Relativo é. Isso aqui é quem? K0 ao quadrado epsilon relativo d. Ou seja, ômega 2 mi0d é K0 ao quadrado epsilon relativo é. Né? K0 ao quadrado, isso aqui, K0 ao quadrado epsilon relativo é. Tá? Então você tem aqui K0 ao quadrado aqui, K0 ao quadrado aqui, e esse K0 ao quadrado cancela, né? Então vai ficar aqui, esse termo vai ser N2 identidade, que eu acabei de dizer, né? N2 identidade vezes E0, esse aqui, passa para lá, menos epsilon R é zero. Então por isso que a gente usa identidade, para poder botar em evidência, certo? Então, por isso que eu botei uma identidade aqui. Identidade 3×3, né? Certo? E isso aqui é o produto escalar, né? O que sobrou aqui, saiu o fator exponencial, vai ter um N2, né? Que passou para o lado de lá, ficou positivo. Produto escalar de U com é zero, representação matricial é U transposta é zero. Vezes U. A representação matricial é essa aqui, né? O X, o Y, o Z transposta, tá? Então, temos 3 equações nas componentes de E. Como é que esse é um sistema 3×3? Componente X, N2 menos, esse aqui é assim, ó, N2 menos epsilon 1, 0, 0. 0, N2 menos epsilon 2, 0. N2 menos epsilon 3, né? Isso aqui é isso. Então, vezes EX, a primeira equação, vezes EX é igual a componente X disso aqui, certo? Isso aqui é um produto escalar, né? O escalar é zero, isso aqui é um escalar, então é o X. E assim sucessivamente, tá? O X, o Y, o Z. Tá? Ok? Então, esse é um sistema 3×3. 3 equações a 3 incógnitas. Quem são as incógnitas? Bom, dados os parâmetros materiais do cristal, que são epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, tem uma quantidade a ser determinada, que é o índice de refração efetivo. Né? Então, a nossa tarefa é determinar a solução. É X, é Y, é Z. Só que, se vocês olharem para isso aqui é um sistema de equações homogêneo. Dá para perceber isso, não? Isso aqui é a combinação linear de AX com AY com EZ. Se você combinar tudo, dá alguma coisa vezes AX, mais alguma coisa vezes AY, mais alguma coisa vezes AZ, igual a zero. E assim sucessivamente. Então vai dar uma equação do tipo, matriz do sistema é X, é Y, é Z, igual a 0, 0, 0. Todos, ou seja, é claro que tem que ser assim, o sistema não está sendo alimentado por nada, estou admitindo que existe uma onda, e quer saber sobre que condições ela existe, certo? Sobre que condições as componentes são não nulas. Porque para a maioria, para valores arbitrários isso aqui, certo? Do N, né, que eu não sei quem é, para um valor arbitrário do N, a solução é a solução trivial, não tem solução. Tá? Então, essa aqui é a questão de você determinar modos normais no sistema. Né? Para valores quaisquer do alto valor do sistema, que é o índice de refração, tá? A solução é trivial, não tem solução. Não se propaga, a não ser que satisfaça uma condição bem específica. Para aquele valor de n, que é a solução dessa equação, que produz uma solução não trivial. E essa solução não trivial só existe se o quê? O determinante da matriz do sistema for zero. Essa é a condição. Tá?
Todo sistema é assim. Você quer saber qual é a sua oscilação natural desse sistema oscilante aqui. Você tem que achar, bom, a amplitude do campo é essa, tem que achar uma equação matricial, né? O sistema vai ser homogêneo sempre, achar essa equação matricial e calcular o determinante. Aí você determina as condições para a existência daquela solução, né? Modo normal de propagação, certo? Ou seja, uma forma de resolver o problema é calcular o determinante, certo? Observe aqui que eu posso determinar as componentes também, né? Usando... eu posso, apesar de eu precisar conhecer as componentes aqui, né? Mas eu posso calcular a x dessa relação, a y dessa e a z dessa, se eu soubesse o E, mas eu não sei quem é, tá? Mas só para mostrar que eu posso colocar as equações nesse formato aqui, ó, tá? Não me diz nada porque eu não sei quem é, tá certo? Isso é igual a isso, mas eu não sei quem é isso, então não resolve, né? Mas é só uma forma de expressar a solução. Tá? Então, observe, né? Nossa tarefa é, quem é N, tal que o determinante do sistema seja zero, né? Bom, uma forma é calcular o determinante do sistema na marra e fazer o produto de todos os... calcular aquela matriz lá, certo? Daí você, fazendo isso, tem um modo de propagação. Uma outra forma é obter, de alguma forma, usar um artifício, certo? Tal que as componentes de S saiam da equação, certo? Elas não participem da equação, né? E existe uma forma bem simples de fazer isso, né? Se eu fizer para o escalar de EX, se eu fizer ambos os membros aqui, o x vezes a x, dá o x ao quadrado, certo? É y vezes o y, dá o y ao quadrado, né? É z vezes o z, dá o z ao quadrado. E somar, o que eu vou ter do lado esquerdo? O escalar é zero, certo? Se eu faço isso e somo, eu tenho igual a zero. E do lado de cá vai ter alguma coisa, mas vai ter um fator que também é o escalar é zero. Quando eu faço isso, eu vou cancelar em ambos os membros, o E0 vai sumir. Se o E0 some, é que eu estou com a equação na minha mão, tá certo? Eu consegui a equação que é o determinante do sistema, na realidade, né? Eu tirei o E0 da história, então eu calculei o determinante. Então essa é a ideia, né? Você faz isso aí, tá certo? E obtém, né? Como eu falei, soma, certo? Então cancela isso aqui. Então essa é a equação que permite obter as raízes de n, a solução dessa equação aqui, que é uma equação, se ele for ver direitinho, é uma equação biquadrática, tá? Na verdade, você resolve para n2, certo? Se você for fazer aqui, tirando o mínimo, vai ser sempre uma equação de quarta potência e segunda potência de n, certo? É biquadrática. Então, você tem duas soluções para n2, uma com sinal positivo. Observe, né? N2 vai ter mais ou menos uma solução N1 e mais ou menos uma solução N2. Mais quer dizer propagação no sentido do menos, quer dizer propagação no sentido menos 1. Certo? É só isso que quer dizer. Então, a gente não precisa se preocupar com o sinal menos, só com o sinal mais. Que é obtido mais a outra propagação no sentido oposto, né? Que vai ser a mesma característica, não vai dar nenhuma informação nova, certo? Então, nós temos duas raízes para n. Né? Uma forma de resolver também, que fica mais fácil, né? É você, alternativamente, você pode calcular para cada n a velocidade de fase, né? Ao invés de resolver para n, resolver para v. Para uma solução N1, você tem uma velocidade de fase V1. Solução N2, velocidade de fase V2. Se a gente joga V, né, e define esses parâmetros constantes, VI igual a C sobre raiz de epsilon I, que é igual a C sobre NI. O que é NI? É o índice de refração associado à direção 1. 2 é a direção 2 e 3 é a direção 3. Se a gente faz isso, a gente obtém uma equação desse tipo aqui. Tá? Essa equação é a original, né? Se eu faço essa modificação, que está aqui em cima, né? Define V igual a C sobre N, tira N, bota C sobre V, certo? E tira epsilon I, bota C sobre VI. Então você vai ter essa equação aqui, né? Essa aqui.
Se você resolver para V, você no fundo resolve para N, porque dado V você obtém N, né? Mesma coisa, essa equação, se você for ver, fica mais fácil de perceber. Essa equação é o quê? É quadrática, né? Se você for observar, essa equação é quadrática em V2. Tá? Quando você tira o mínimo, né? Por exemplo, aqui você vai ter produtos de potências de V2, né? Tá? Aqui também, né? Então é a equação biquadrática em V. Tá? Como eu falei para vocês, cada solução vai dar sinais opostos, né? Então, nosso sistema ele tem, então, duas soluções. Então, é bom não confundir, né? O sistema é descrito por 3 direções espaciais, 3 eixos principais, certo? Mas são 2 soluções para o modo de propagação, não são 3 soluções, né? Ele fica pensando, vai ter 3 soluções. Não, são 2. Só 2, tá? A equação obtida é quadrática, tem 2 possibilidades para inserfração. Cada inserfração fornece um tipo de polarização específica. Aquela polarização, se você injetar no sistema, ela vai sair exatamente na mesma polarização que entrou. E vai se propagar com aquela velocidade de fase que é a solução para aquele M. Tá? Vou fazer uns exemplos aqui, depois vai introduzir uma técnica mais geral, né, de solução. Vamos fazer, por exemplo, bom, se fosse numa direção principal a propagação, né? Só para a gente ver coisas que a gente já resolveu antes, como é que fica o problema. Se eu digo, bom, qual é a solução? Quais são as soluções? Se eu propago na direção Z, né? Certo? Então, se você faz isso, tá certo? Olhando a equação, essa é a mesma equação que estava aqui antes, eu só reproduzir aqui embaixo. Então, isso aqui é o x igual a 0, né? O y igual a 0, o z igual a 0. O z igual a 1. Então, aqui fica uma equaçãozinha simples, né? V2 menos V1 ao quadrado, V2 menos V2 ao quadrado igual a 0. Solução fácil. Uma solução é V igual a mais ou menos V1. Então, a inserfração obtida é epsilon 1, certo? Se a gente for calcular a solução para E, para o D, tá certo? A gente vai verificar, tá certo? Que a solução é linearmente polarizada na direção X. Então, a propagação ao longo da direção, veja, a propagação na direção Z, né? Para poder entender direitinho aqui, tá certo? Então, inserfração da direção 1 é qual? N1, né? Direção 2 é N2. Certo? Então, uma solução, que é a solução N igual a N1, é um modo polarizado na direção 1. Se ele for determinar quem é o modo, vai dar a solução na direção 1. Eu já fiz isso na aula passada, tá? Vocês podem fazer de novo se quiser, mas já fizemos isso. Então, vai ser o modo LPX, ou seja, a polarização injetada na direção X propaga com inserfração N1. Efetivamente no cristal. Certo? A solução V2, a outra solução eliminada essa vai ser V igual a V2, que vai dar inserfração associada à direção 2. Então é o modo LPY. Quando você obtém uma solução N igual a N1, é porque o modo está orientado nessa direção desse índice de inserfração. Certo? Se propagando no sentido Z. Né? Outro exemplo, suponha que U esteja no plano YZ agora, certo? Eu fiz na direção Z, né? Agora ele está inclinado, né? Certo? Ok? Digamos que você tem um ângulo polar θ em relação ao eixo Z, né? Então agora o nosso U vai ter componente Y, que é a projeção, que é o seno, componente Y, que é essa aqui, né? Projeção, que é o seno, componente Z, projeção é cosseno, né? E agora ele vai jogar essas componentes aqui na equação original, né? Agora já não é mais isso aqui, né? O x, aliás, continua sendo, o x é 0, tá certo? O y é seno de θ, está seno ao quadrado, o z é cosseno ao quadrado, né? A gente obtém aí, né? Fazendo aí bem detalhadamente, jogando aqui, você vai ter seno ao quadrado vezes esse fator,
cosseno ao quadrado, esse fator igual a zero, temos que resolver esse problema. Observe que uma solução é fácil de ver, que é V2 igual a V1 ao quadrado, né? Que está presente nos dois fatores. Então, um modo de propagação é solução V igual a V1, certo? O que a gente espera que o modo seja polarizado em que direção? A gente espera que seja o quê? Na direção 1, certo? Que a infiltração é nenhum, né? Deve ser um modo, está inclinado assim, mas o D está saindo do quadro aqui, certo? Na direção X. Deve dar um LPX, certo? E a outra? Bom, a outra a gente faz o quê? Elimina essa solução, divide por isso. Vai ficar uma solução agora que depende do ângulo. A gente vai ter uma coisa nova, né? O modo de propagação depende da direção de propagação, do sentido de propagação. Para cada sentido vai ter uma inserção diferente. Tá? Então, se você resolver essa equação, você obtém, não é difícil resolver, né? Por exemplo, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, dá V2. E fica do outro lado, seno ao quadrado V3, que está aqui, ao quadrado, né? E cosseno ao quadrado V2 ao quadrado. Então, você tem uma solução para V que depende de θ. Tá? Se a gente calcular o que acontece com N, acontece a relação original, tá certo? Acontece essa relação aqui, né? Isso aqui, na realidade, se a gente inverter, né? Redefinir de volta, tá certo? Em termos do V2 é C sobre ε2, V3 é C sobre ε3, sobre raiz ao quadrado da ε3, que é C sobre N2, dá uma equação desse tipo, certo? Que mostra que N depende da direção do vetor de onda, né? Aquela propagação, por exemplo, né? Se a gente olhar aqui, nas soluções possíveis, né? Propagação paralela a Z, né? Ângulo polar nulo, certo? Solução para N é quem? Bom, isso aqui dá zero, θ igual a zero, né? Solução U propagando no sentido de Z, né? Isso aqui dá zero, isso aqui dá 1. Então, N igual a N2, tá certo? Tem uma solução que é LPY, né? Certo? Deixa eu ver se está certo aqui. Tá assim, né? Se ele fizer isso aqui, a solução obtida, certo? Uma solução, uma das soluções, né? Vai ser LPY. É claro que se eu fizer isso aqui, tem uma outra solução que vai ser LP, que já foi obtida, LPX, tá certo? A LPX já foi obtida aqui antes, né? Acabei de falar, né? Estou obtendo a segunda. A segunda é LPY se for na direção Z. Se for na direção Y, certo? Qual deve ser, se a propagação estiver no sentido do eixo Y, qual deve ser o inserção efetivo? O inserção, o terceiro, que é o N3. Né? Basta olhar aqui a solução, certo? θ igual a π sobre 2, isso aqui dá zero, ele igual a N3. Né? Uma onda se propagando, então, agora. Então, veja, uma onda se propagando da direção Y tem duas soluções. Uma é LPX, que propaga com N1, e a outra é LPZ, que propaga com N3. Certo? Claro, pessoal? A polarização bate com a inserção daquele eixo, né? Certo? Bom, se a gente fizesse um gráfico, a gente vai ver que a inserção varia, né? Um pouquinho para a gente poder ver melhor, certo? A inserção é função do ângulo agora, né? No caso específico, a propagação inclinada no plano YZ. Propagação para qualquer que seja θ agora, né? YZ. θ, né? Uma solução já foi obtida, LPX. A segunda é essa aqui, que o N é variável. Uma tem um N igual a N1, certo? Que é o D está aqui, ó, saindo do quadro. Uma outra, certo? Se a gente for ver direitinho, vai dar um D ortogonal a U, certo?
polarização dessa outra onda. Ela vai ter um índice de refração, tá certo? Que se você botar θ igual a zero, vai dar um LBY, né? Esse vetor D vai ficar na direção Y, né? Certo? Se você faz θ ir em direção ao eixo Z, esse aqui vem em direção ao eixo Y, né? Certo? E θ igual a π sobre 2, a onda propaga para cá com a plano de polarização, eixo de polarização no eixo Z, o vetor D, a gente está falando. Não do vetor E, não, só o vetor D. Certo? Então, é claro que se um índice é maior que o outro, você vai ter em θ igual a zero o valor do maior, né? θ igual a π sobre 2 do menor. Se a gente inverte a posição, em θ igual a zero, você vai ter o valor do menor e vai trocar. Então, essa aqui é a função que descreve, né, o índice de refração efetivo. Varia, tá certo? Com um ângulo, né? Isso é uma coisa interessante, certo? Você orienta para cada propagação, você retarda mais ou menos. Imagine retardar imagine um dispositivo para retardar o campo, né? Você retarda mais ou menos simplesmente inclinando a direção, o cristal em relação à direção da propagação do campo. Isso é interessante, né? Se a gente calcular, tá certo? As soluções, né? Certo? Os módulos Navier volta para a equação original, certo? Tem essas equações aqui, né? As equações originais estão aqui, essas três, certo? Se faz para cada caso, né? Joga n igual a n1, isso aqui vai embora, né? Quando eu faço n igual a n1, isso aqui corta, né? Some, desaparece. Isso aqui é não nulo, isso aqui também, né? Certo? Então você pode resolver fazendo n igual a n1, botando isso aqui, né? E essas equações só podem ser satisfeitas qualquer que seja epsilon y e epsilon z. Aliás, qualquer que seja θ, né? Se isso ocorrer. Eu deixo para vocês demonstrarem isso aí, certo? Vocês montem a equação e vejam lá, né? Como é que fica. Então, só pode ocorrer solução aqui, né? Se o módulo for LPX, certo? Tá? Se a gente faz a segunda solução, tá? Então, se eu faço n diferente de n1, essa equação aqui volta a estar presente, porque n não é igual a n1, isso aqui não é zero mais, tá? N é diferente de n1. Tem essa equação, certo? E se eu faço x igual a zero agora, porque eu já tenho a solução LPX eliminada, né? Se eu faço x igual a zero, que vai dar dx igual a zero, mexendo, a gente mostra que o D é ortogonal a U, certo? Como eu tinha falado antes, né? Esse vetor aqui, menos seno cosseno, é ortogonal ao vetor cosseno-seno. Né? Produto escalar disso com isso dá menos seno cosseno, mais cosseno-seno que dá zero. Certo? Então, o vetor U é ortogonal ao vetor U. Certo? Mas não é, tá certo? Então, observe, né? D é ortogonal a U, certo? Mas não é, ele é inclinado, certo? Escalar U não dá zero, se você fizer o produto escalar aqui. Né? Vai dar menos seno cosseno sobre epsilon 2, mais cosseno seno sobre epsilon 3, produto escalar, vezes o fator, que não dá zero, certo? Então, está inclinado, né? As implicações disso, a gente vai discutir depois, certo? Por exemplo, vetor de Poynting, uma delas, o vetor de Poynting. Veja, o H, se você olhar nas equações, o H é ortogonal. O vetor de Poynting é vetor H conjugado. O vetor de Poynting está em direção diferente da fase. O plano de fase constante é esse aqui, certo? E o vetor de Poynting está inclinado em relação ao plano de fase constante. Certo? Essas são as implicações. Tá? Muito bem.
Bom, a gente mostrou que dá para resolver analiticamente, né? Dá para resolver em qualquer direção, na realidade, mas dá mais trabalho. Se você bota num plano YZ, ou XY, XZ, é fácil resolver, como a gente acabou de resolver o problema, certo? Define um ângulo de direção do U, né? Define esse ângulo e daí você pode resolver facilmente, certo? Ok? Pergunta é, bom, se eu tiver numa direção arbitrária, né? O U tem ângulo em relação a todos os três eixos. Como é que a gente resolve? Pode resolver na marra, certo? Mas tem uma técnica cuja demonstração está lá no Born-Wolf, tem duas páginas, acho, de demonstração para mostrar isso. Que a solução pode obter de forma bem simples, de forma com construção geométrica, construindo esse elipsoide chamado elipsoide de índices, certo? Porque ele é um elipsoide cujos semi-eixos, né, são os índices de refração, né? Ou seja, o elipsoide tem, na direção X, o semi-eixo N1, que isso aqui é N1 ao quadrado, né? No semi-eixo na direção Y é N2, e na direção Z é N3. A gente constrói esse elipsoide, né? E o procedimento é esse: você construir o elipsoide, sabendo o versor U, ou seja, quais são os modos para propagação no sentido de um versor U dado, né? Você sabe o ângulo polar, sabe o azimuth desse versor, por exemplo, certo? Sabe as componentes dele. Bom, você constrói o plano ortogonal a U. O plano ortogonal a U é dado por essa equação, todo escalar de U com x igual a zero, né? Então, essa interseção define essa elipse. Nós já sabemos o sentido de propagação, né? E construído a elipsoide, os semi-eixos dessa elipse fornecem as duas soluções para o índice de refração, né? Para a polarização na direção linha, que está esse semi-eixo aqui, certo? A solução vai ser o N, que é esse comprimento efetivo aqui, tá certo? Esse N' aqui, ó. Vou até aumentar um pouquinho para a gente ver melhor, certo? Então, constrói a elipsoide, acha a interseção, constrói o plano, intercepta com a elipsoide, define uma elipse, né? Então, você tem as soluções. Não é tão fácil também achar essa interseção, não, tá? Achar esse semi-eixo, né? Certo? Então, é uma elipse que é inclinada de um ângulo, né, definido pelo versor U, certo? Conceitualmente é simples, né? Mas pode ser complicado achar realmente, né, essas equações, certo? Então, a primeira solução, o primeiro modo é o que é polarizado na direção linha de uma dos semi-eixos da elipse, tá? E a medida do semi-eixo é um índice de refração efetivo associado a essa solução 1. E a outra solução polarizada na direção de duas linhas, que é o segundo semi-eixo da elipse, né? E você tem a segunda solução, a medida do N ao longo desse comprimento. E a polarização do campo vai ser D nessa direção, certo? Então, as soluções ficam conhecidas, né, dessa forma, né? Essas duas soluções, certo? Né? D' é aquele vetor lá naquela direção em sentido que a gente viu, é ortogonal a U, tá certo? Isso é a fração N' calculado com essa construção simples, certo? Então, essa é a forma de resolver ou assim ou na mão, né? Resolve aquela equação e acha as soluções, certo? Muito bem. A gente vai fazer aqui um exemplo, tá certo? Quer dizer, na verdade, na prática, não sei se eu vou botar na lista para vocês acharem a solução com direção arbitrária, né? Não me lembro, tá certo? Mas vamos ver se tem, tá certo? Mas, por exemplo, aqui a gente vai resolver analiticamente de novo, né? Já resolveu, na realidade, certo? E vai ver que bate com esse conceito. A solução que a gente obteve agora há pouco, para a propagação no sentido YZ, né? A gente viu que tinha um jeitão de elipsoide, né? Que não olhou direito, né? Mas lá tem uma equação do elipsoide, aquela solução 1 sobre N2 igual, né? Mesma coisa, certo? Então, é isso que a gente vai ver aqui. Tem uma categoria de cristais, né, chamada de cristais uniaxiais, eixo único, né? Que ele tem um eixo de simetria. Quer dizer o seguinte:
que eu tenho material um eixo de simetria, quer dizer que eu posso fazer rotação em torno deste eixo, as propriedades dielétricas não mudam se eu fizer essa rotação, certo? Quer dizer que todas as direções nesse plano são equivalentes, certo? Então, se eu tiver aqui 1 e 2 e 3 aqui, certo? Por exemplo, ε1 igual a ε2, que essas direções são equivalentes, certo? Então, questões uniaxiais são aqueles que têm duas inserções idênticos, duas permissividades idênticas e a terceira diferente, né? Esses índices de refração recebem um nome de... ou seja, qualquer direção aqui pode ser uma direção principal do cristal. O índice de refração associado a qualquer direção no plano é chamado de índice de refração ordinário, né? NO. E o na direção distinta, que é ao longo do eixo de simetria, é o extraordinário, índice de refração extraordinário. Então, quando você tem um cristal uniaxial, a análise fica um pouco mais simples, né? Porque você pode representar o seu tensor permissividade agora, né? ε igual a ε2, né? E ε3 está aqui. Né? Então, eu posso, sem perda de generalidade, analisar a propagação, certo? Observe, né? Esse eixo YZ, vou fazer uma construção aqui separada, né? Eu quero analisar a propagação no cristal, né? A propagação em qualquer plano, certo? Que contenha o eixo 3, essa propagação aqui é idêntica à propagação ao longo desse plano aqui. É a mesma coisa, certo? Porque esse plano é sempre o mesmo. As direções ortogonais ao eixo de simetria são todas equivalentes. Eu posso analisar nesse plano inclinado aqui, ou posso analisar nesse plano, ou nesse aqui, se eu quiser, certo? As características de solução vão ser todas semelhantes. Porque eu sempre posso pegar meu sistema de coordenadas e rodar, de forma que o plano onde propaga o U é um plano que contém um dos eixos no plano de simetria, que é esse plano aqui, certo? Então, posso tanto botar aqui como aqui. Como nós já resolvemos propagação no eixo YZ, a gente vai assumir, então, que a nossa propagação é no plano YZ, certo? E já resolvemos esse problema, já, certo? Então, para cristais uniaxiais, o problema já está resolvido, a solução já está determinada, né? A gente só vai aqui mostrar de novo que, de fato, dá... Aqui está o elipsoide de índices, certo? Né? O x ao quadrado, aliás, o y ao quadrado mais o z ao quadrado, mais o x ao quadrado a zero, sobre NO ao quadrado, sobre NO ao quadrado, que é a equação do elipsoide de índice que a gente tinha falado antes. Ou seja, o índice de refração satisfaz uma equação que descreve um elipsoide. Tá? Que é simplesmente esse elipsoide aqui, ó, certo? Então, observe, né? Propagação no sentido YZ, nosso elipsoide é essa equação aqui, ou seja, a interseção do elipsoide com o plano Y, XY, é uma circunferência, né? Porque NX igual a NY, certo? E com o eixo, com o plano YZ, é uma elipse de verdade, né? Porque NO é diferente de NE. Então, você tem NO, NO e NE, certo? Né? Então, essa seria a equação, tá certo? Na verdade, a equação aqui, na realidade, está no plano. Isso aqui é só a elipse, né? A equação, rigorosamente, seria 1 sobre N2, né? É igual a... Deixa eu ver a equação do elipsoide mesmo. Seria isso aqui, né? O elipsoide seria x2 sobre ε1, né? Que é εO, mais y2 sobre εE, mais z2 sobre εO, aliás, sobre εE dá 1, né? Certo? Isso gera esta solução aqui, tá certo? Isso aqui só mostra que o índice de refração satisfaz a equação de uma elipse, tá certo? Essa elipse aqui, ó. Né? NO
quando θ é igual a π sobre 2, né? Aliás, NO, quando θ igual a 0, quando o eixo está aqui, vai dar NO a polarização. Quando U igual a, está nesse sentido, θ igual a 0, isso aqui sai, NO, a inserfração. Isso aqui é de efetivo, tá, pessoal? Índice efetivo é NO, para propagação nesse sentido. E para θ igual a π sobre 2, por exemplo, nesse sentido, vai ser NE. Aliás, NE, que é isso aqui, certo? Bom, aí você tem a solução que a gente já obteve antes, tá certo? Para cristais uniaxiais. Uma polarização LPX e uma polarização ortogonal à direção de U, que está aqui, tá certo? Está representado aqui. Né? Esse vetor é ortogonal ao vetor U, certo? Porque U é, lembrando, é cosseno θ, seno θ, né? 0. Tá? Ok? Bom, essas são as características de materiais birrefringentes. Isso é um exemplo para um cristal uniaxial. Vamos continuar agora. Bom, a gente agora quer ver o que a gente pode fazer com luz ou um campo eletromagnético na forma de onda plana que passa numa placa de um material desse, certo? Geralmente você quer transmitir esse campo numa placa de um certo comprimento. Por enquanto não vão analisar coeficiente de reflexão nem nada, por exemplo, vão desprezar, né, coeficiente de reflexão. Então, você tem uma placa de material birrefringente, você tem uma onda plana que ela entra de um lado, sai do outro lado e propaga num comprimento D desse cristal, né, que vai estar aí os eixos orientados de uma certa forma, depende de como você corta o cristal. Né? Pode ser que o eixo 3 seja esse, o eixo de simetria seja esse aqui, né? E esse aqui sejam os eixos em que o inserfração é ordinário e extraordinário seja aqui, por exemplo. Depende de como você corta, certo? Pode cortar, por exemplo, assim, sendo NO nesse plano, NO, né? E NE aqui, depende, certo? Cada situação vai dar um resultado diferente. Bom, para analisar isso, a gente tem aí esse conceito de matriz de Jones, certo? Que é útil quando você quer propagar campos, né, através de placas de cristais anisotrópicos. Né? Essas placas geralmente formam o que se chama placa de retardo, né? Placa de onda. Né? Polarizadores não é bem... Polarizador, aqui entra um pouquinho de dissipação que ele não analisou, mas a gente pode modelar de forma assim... Polarizador como sendo aquele que extingue uma das polarizações. Certo? Material que para uma polarização ele extingue, para outra ele passa. Então ele tem uma birrefringência, só que com perdas. A gente não analisou, mas com a matriz de Jones a gente pode analisar mais ou menos como seria a matriz de transmissão de um material desse tipo. Certo? O que é uma placa de retardo? Como o nome está dizendo, ela retarda uma componente do feixe em relação à outra. Ou seja, é claro, ele sabe disso. Né? Uma velocidade de fase é diferente da outra. Uma vai ser mais lenta, a outra vai ser mais rápida. Certo? E os polarizadores absorvem fortemente, né, uma componente e a outra passa praticamente sem absorção. Né? Então, as matrizes de Jones elas servem para determinar essa função de transmissão do dispositivo. Isso é de forma... A gente vai desprezar... Existe reflexão, tá? Existe transmissão. A gente vai desprezar só para a gente analisar o efeito sobre polarização que acontece. Certo? Reflexão em materiais anisotrópicos vai ser analisado na próxima unidade, aí, depois dessa parte de materiais. Certo? É um assunto novo também que nunca foi abordado antes. Certo? Bom, vamos admitir, como sempre é mais fácil, é que o nosso cristal está alinhado, tal que o eixo de propagação é o eixo Z, então uma onda entra do outro lado e passa através do cristal. Né? A gente quer saber, bom, quando propaga numa direção D, um comprimento D, o que acontece com a polarização da onda? Né? Bom, o sistema de coordenadas que a gente usa para delimitar um campo é o sistema XYZ. Né? Certo? Nosso cristal ele tem dois eixos, né, que tem, com esses dois eixos você tem dois índices de refração, o ordinário e extraordinário, ou alternativamente ele vai chamar de eixo lento, slow,
E eixo rápido, fast. O que é eixo lento? É aquele cuja inserção é maior, né? A velocidade de fase é menor. Eixo lento, certo? Então, se o campo está polarização no eixo lento, ele vai se propagar com aquele modo normal de propagação, né? Com a velocidade mais baixa, porque a inserção é maior. E o eixo rápido, quando a polarização está ao longo desse eixo, então você vai propagar com uma velocidade mais rápida, porque a inserção é menor, C sobre N, né? Maior, né? Então, observe, né? Inserção é NS para o eixo lento e NF para o eixo rápido. E aqui está, ó, NF menor que NS. Né? Esse rápido tem a velocidade de fase maior, né? A placa da gente tem uma espessura D, vamos assumir que o campo está no laboratório, né? Você tem um campo no laboratório que está representado o sistema coordenado x, y, z, certo? Então ele tem componentes, está propagando na forma de onda plana, tá certo? Vamos representar pelo vetor E. Né? Aqui faltou alguma coisa aqui, né? Eu acho que. Deixa eu ver. Acho que eu fiz na aula anterior, né? Eu fiz na aula anterior a questão do ângulo entre os vetores, né? Certo? Muito bem. No referencial do laboratório, certo? Observe que um modo no eixo lento vai propagar o campo elétrico, tá certo? Vai ter um fator de propagação lá, que é exponencial de menos J, N daquele eixo, né? K0, o U, que é na direção Z, escalar X, tá certo? Então, esse modo vai ter essa velocidade de fase lenta ou rápida, né? Então, a gente basta representar por duas componentes, né? Porque o nosso campo está ortogonal ao sentido de propagação, tá certo? Ok? Então, a gente tem aí, né, no referencial XYZ, o campo, vamos representar apenas duas componentes, a terceira não é necessária, né? E a gente tem que transformar isso para o sistema SF, passar daqui para cá, porque daí eu propago cada um com a sua velocidade de fase específica, com o seu índice de refração. E depois, na saída, eu recomponho de volta para o sistema XY. Eu tenho o estado de polarização de saída. Então, a pergunta é essa. Dada a polarização de entrada, que está descrita nesse sistema, qual é a polarização de saída no sistema XY? Certo? Ora, a representação de E no sistema SF é obtida a partir de uma matriz de transformação, de rotação de eixos. Isso é algo que é conhecido, né, na análise vetorial, certo? Dado E no sistema XY, quem é no sistema SF? Então, ele calcula as componentes do sistema SF, mostra-se que, né, exercício para vocês verificarem, tá certo? Tem lá no capítulo 1 de Mag 1, tá certo? Tem lá como é que faz isso. Tem lá essa matriz. Tá? Então, isso aqui, observe, é uma rotação. O SF é obtido de XY, uma rotação de φ radianos. Se vocês olharem, né? É isso aqui, ó. Então, para representar E no SF, é aplicar uma matriz de rotação R de φ no sistema XY, certo? Da mesma forma, se eu quiser passar desse sistema para XY, eu faço uma rotação de menos φ. Ou seja, se eu aplicar a inversa em ambos os membros aqui, tá? R a menos 1 em SF, vai me dar E de XY, né? Mas R a menos 1 corresponde à rotação de volta. Então, é você fazer φ igual a menos φ. Então, você pode mostrar que R a menos 1, a inversa disso aqui, é de φ, é a própria R de menos φ. Que tem um significado físico. Isso é a matriz de rotação. E tem todas essas propriedades. Basta você, se você sabe R de φ, R de menos φ é cosseno de φ, menos seno de φ, seno de φ, cosseno de φ. Tranquilo, certo? Então vamos lá. Então vamos propagar o nosso campo. Primeiro, vou passar para o sistema SF. Aqui já passei, né? É no sistema SF. Na saída, né, o campo vai ter componentes novas, né? Alteradas, a fase está alterada, porque tem um fator de propagação. Tá? E a fase na componente S é essa aqui, né? Na componente F, na S vai ser essa, na F vai ser essa. Então, ESF' é obtido de ES, isso aqui está errado, né? De ESF, tá certo?
SF' é essa matriz de transformação, que é a matriz, essa matriz aqui, né? Posso ainda escrever, certo? Né? Isso aqui é uma relação matricial, né? Uma matriz W0 vezes ou seja, na base SF, né, o campo de saída é uma matriz W0 vezes o campo de entrada. Essa matriz W0 é a matriz de Jones, né, nessa base, tá certo? Essa matriz aqui, né? Essa matriz W0 aí, que pode ser reescrita, observe que eu posso mexer nessas coisas, posso botar em evidência um pedaço desse negócio, tá certo? Por exemplo, posso botar em evidência NS... fazer essa modificação de variáveis, né, de tal que isso aqui fique escrito em termos desses fatores aqui, e aí fica mais fácil de perceber. Parece um fator gama, que é a média aritmética de inflação, certo? Se eu fizer esse produto, vai dar essa matriz aqui, né? É fácil verificar, certo? E tem delta, que é a diferença de fase, né? O eixo lento tem esse maior, então isso menos isso é positivo. Tá? Então, delta é a diferença de fase, é o que aparece aqui. Tá? Ou seja, se eu tenho esse campo, ele anda com a fase 1, a outra anda com a fase 2, a diferença de fase dá exatamente esse valor aqui, K0D, né? Diferença de inserção dos dois eixos. Certo? Então, é assim que a gente obtém. Propagamos na base SF, certo? E aí você tem, na saída, você quer botar de volta agora no sistema XY. Né? Quem é o campo de saída? Bom, campo de saída na base. Campo de saída na base XY é quem? R de quem? De menos φ. E de saída, né, na base SF. Né? Este, por sua vez, é W0, né, a matriz de Jones da placa, na base SF, vezes ESF. E este, por sua vez, é R de φ na base XY. Certo? Então, você tem uma relação de transformação. Campo na saída vai ser R de menos φ, matriz de Jones da placa, R de φ, que é a matriz de Jones na base XY, digamos assim. Né? É isso aqui. Ó. Certo? Que aparece esse produto aqui. E se a gente calcular, dá essa coisa grande aqui. Né? Nem cabe na tela direito. Certo? Vocês calcularem, né? Você vai ter 3 matrizes, faz o produto de todo mundo e ajeita, tá certo? Então aparecem esses fatores aí. Né? Então a gente pode calcular o efeito sobre cada situação, né, específica, certo? Primeira propriedade, né? Qualquer matriz de rotação é unitária, certo? Isso tem a ver com tamanho de vetor, né? Uma matriz de transformação, por exemplo, R de φ, é tal que é a inversa, que é R de menos φ, né? É igual à transposta de R também, certo? Né? Matriz que tem essa propriedade, tá certo? Quando é real, né? É unitária, né? Quando ela, ou seja, a matriz de rotação é unitária, se vocês olharem aqui, a inversa, né? A transposta dela vai ser menos seno aqui, né? E R de menos φ também é menos seno aqui, mais seno aqui embaixo. A transposta é exatamente igual a R de menos φ. Rotação, tá certo? E matrizes unitárias são em geral, quando a matriz é complexa, que nem a gente está mostrando aqui, né? Essa matriz que está acabando de mostrar aqui, certo? Cadê ela? Essa matriz tem números imaginários, né? Então, a generalização é W, a matriz adjunta, né? Na realidade. A transposta é a transposta tradicional. A adjunta, né? Tem um DAG aqui. Definido tal que W de IJ da matriz adjunta é igual a hermitiana conjugada, aliás. Acho que também é chamada de adjunta. Matriz hermitiana conjugada, né?
obtida da original, transpondo, né, linhas e colunas e fazendo um complexo conjugado. Para a matriz complexa. Essa é a definição mais geral, certo? Essa matriz tem essa propriedade, porque ela é matriz de transformação. Essas matrizes, elas não alteram o tamanho do vetor, só rodam, tá certo? Só alteram a fase, mas o tamanho do vetor não é modificado, certo? Ok? Então você não pode, porque não tem perda do sistema, né? O tamanho, na forma final vetorial, tem que ser preservado. Essa é a propriedade fundamental. Quer dizer o seguinte, que essas matrizes têm essa propriedade. WW transposta, aliás, emitindo conjugada, dá identidade. Tá? No caso lá, né, da matriz unitária real, né, a emitindo conjugada é a transposta, direto, porque não tem um conjugado. Né? Que é a matriz inversa, WW transposta da identidade, a mesma propriedade. Né? Bom, vamos ver alguns dispositivos, né, vou ver as matrizes de Jones, vou ver o efeito produzido sobre um determinado estado de polarização. Bom, polarizadores são simples, né? Ele não satisfaz as propriedades de unitariedade que a gente falou agora de matriz de Jones, porque polarizadores têm perdas para uma direção, certo? A gente vai definir uma pseudo matriz de Jones para polarizadores, né? Se o eixo de alta absorção é um eixo rápido, né, a gente pode dizer que a matriz de transmissão, digamos, de um polarizador é algo desse tipo aqui, né? Transmite um eixo, não transmite a posição do outro. Tá? Então, se você entra já no eixo principal do polarizador, né? Com o campo dado por S e F, na saída você só tem uma polarização só, então você extinguiu, certo? A polarização do eixo rápido, né? Certo? Então, polarizadores são simples, né? Você tem materiais desses, muito usados em ótica, a gente usa muito para polarizar, a gente precisa do campo, às vezes, para observar um fenômeno, quer observar um fenômeno numa direção, tá certo? Ou seja, o fenômeno só existe para uma polarização, então a gente tem que polarizar o feixe antes de chegar na superfície que a gente quer analisar, porque o efeito só vai ser produzido por essa polarização, a outra polarização não produz esse efeito. Né? Então, isso acontece, tá certo? A gente vai ver, quando a gente estudar a reflexão, que tem o ângulo de Brewster também, que é uma coisa importante, né? Você joga a luz não polarizada num ângulo de Brewster, de um dielétrico, tá? Uma material, placa de vidro com um ângulo adequado, vai passar só uma. Tá? Transmissão total para uma. Então, isso é um tipo de polarizador também. Tá? Não precisa ser bem refringente. Certo? Material tradicional, eu posso polarizar a luz só fazendo isso. Certo? Né? Em micro-ondas, né, você usa os fiozinhos, certo? Você faz uma placa em frequências mais baixas, né? Bota uns fios condutores, porque o campo assim ele interage com o condutor e dissipa. Assim não. Né? Então aqui, aquele não passa e aquele passa. Então já é outra tecnologia, outra ideia. Certo? Não precisa nem ser um material, basta você construir já realmente. Como o mediano é grande, tá certo? Então, as distâncias, se você bota os fios assim, espaçados em uma pequena distância em relação com o mediano, o efeito, né, não é percebido, né? A granularidade do polarizador, digamos assim. Né? Bom, vou falar aqui sobre placas de retardo, ou também chamadas de placas de onda, né? Um tipo de placa interessante é a placa de meia onda de ordem M, certo? Então, tudo tem a ver com aquela fasezinha, a diferença de fase do eixo rápido e lento, né? Se essa diferença de fase for um múltiplo ímpar de π, então você tem uma placa de meia onda e tem propriedades interessantes, tá certo? Suponha que você, vamos fazer um exemplozinho, eu entre com uma onda, né, polarizada na direção X, né, e nós orientamos, né, em relação ao cristal, né, em relação ao eixo lento, essa polarização de π sobre 4. A gente pode calcular, usando a matriz de Jones, qual é a polarização de saída, né? Na entrada, nós temos aí componente X apenas. Matriz de rotação de π sobre 4 é fácil de calcular, né? Cosseno, 1 sobre raiz 2. Seno é 1 sobre raiz 2. Menos seno é menos 1 sobre raiz 2. Cosseno sobre raiz 2. Né? A matriz inversa, né? Deixa eu mudar o sinal aqui. Certo? Menos 1. A transposta. É só fazer a transposta, tá? Matriz de Jones no sistema
SF. Aí a gente usa a formulazinha lá, né? Ora, se delta é igual a múltiplo de π ímpar, né? Então você observa pela definição, só para a gente ver rapidinho aqui. Φ igual a π sobre 4, né? Essas duas quantidades são iguais. Fica 1 meio. Aqui, né? Exponencial de menos j com exponencial de mais j dá o quê? 2 cosseno, né? De delta sobre 2. Delta vale π. Ou 3π ou 5π, né? Isso aqui dá 0, certo? Aqui dá 0, então. Aqui dá menos j seno de π sobre 2, seno de π sobre 2. 1 e 1. Então, 0 menos j. Né? E aqui também, menos j, mesma coisa, e 0 aqui, certo? Aqui dá 0 também, né? É a mesma coisa, certo? Porque como seno e cosseno são iguais, aqui vai dar 0, 0. Então, 0, 0, menos j, menos j. Tá? Certo? Então, vamos lá, né? E a fase aqui não tem muita importância, isso aqui, né? Porque isso aplica para todas as polarizações. Então, isso a gente nunca vai prestar nem atenção nisso aqui. Certo? O problema é a fase relativa, né? Bom, então fazendo isso, você tem aí as propriedades, né? Ao contrário aí, né? W0 calculei errado. Será que está errado isso aqui, hein? Vamos olhar de novo aqui. Eu fui fazer agora. Eu falei que era 0 porque mesmo exponencial de delta vale π, né? Delta vale π. Menos jp sobre 2, j... dá 0 aqui, né? Será que está certa essa expressão, hein? Tem que ver, né, se dá, tá certo? Pode ser que seja seno aqui, né? Não, aqui também dá 0, né? É mais, né? Eita, vamos deixar assim. Verifiquem depois, eu preciso checar, porque depois não perder muito tempo. Senão eu vou ter que fazer a conta aqui todinha. Puxa vida, bicho. Senão eu vou ter que fazer a conta todinha para fazer, certo? Nosso tempo está meio apertado por causa da prova que eu vou ter já já. Então vamos assumir que eu errei em algum lugar. Eu acho que isso aqui é só... Vou ver se essa conta está certa, tá certo? Deixa eu ver. Um 0, galinha, 0. Isso aqui, se for isso, se isso aqui for isso, dá isso aqui, certo? Pode haver algum erro em algum lugar, tá? Mas, bom, enfim. Vamos... vocês fazem essas passagens para ver direitinho depois. Onde é que está o erro? Depois eu vejo também, Mas o efeito é o seguinte, que se você faz as contas corretamente, tá certo? Então, deixa eu ver, se fosse JJ aqui, né? Peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Menos J, menos J. Você falou primeiro. Hã? Menos J e J. Primeiros e depois falou pi. Como é? Você fez as contas com primeiros e logo falou que era pi. Pi menos ou pi? Primeiros. Você falou seno de primeiros, cosseno de primeiros e logo Seno de falou quê? as contas. Ah, de pi sobre 2. Tá, vamos ver de novo aqui, tá certo? Vamos ver se eu estou enganado aqui. Olha. Delta vale pi, né? Não é isso? Cosseno ao quadrado igual a seno ao quadrado. Então, a soma de exponencial de menos j, π sobre 2, com j, π sobre 2 dá 0. Então, tem que dar um 0 aqui e um menos j aqui, certo? Não é isso? Não é? É porque, para calcular essa matriz, tem que fazer essa conta toda. R menos φ, W0, R de φ. Pode ser que eu tenha colocado errado aqui.
Pode ser um menos aqui, talvez. Né? E para isso aqui dar 0, 2φ, né? Tem que ser cosseno aqui, né? Ou cosseno aqui. Estou achando estranho. Bom, não sei, pode ser até que... Vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer uma conta rápida aqui, para não ficarmos muito perturbados. A gente está dizendo que é o quê? 0, 0, né? E aqui daria o quê? Menos J, não é isso? Sobre 2. Menos J. Tem alguma coisa errada aqui, essa matriz. Já estou achando que a propriedade dela não está batendo ali em cima. Bom, tudo bem. Então dá menos J, né? Se for isso mesmo, certo? Então, esse produto com isso vai dar o quê, né? Isso com isso dá J, essas duas vai dar J, primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna dá quanto? Menos J, né? Isso com isso, menos J. Isto com isso dá menos J. Isto com isto dá menos J, né? Concorda? Certo? Isto com isso dá J. Isso com isso dá menos J. Isto com isto dá menos J. Isto com isso dá menos J. Né? Daí fica esse produto aqui dessa aqui, certo? Vamos supor que seja mais aqui, né? Menos e menos, certo? Primeira linha, primeira coluna. J com J. Aqui daria J. Ela não faria propriedade. Alguma coisa está errada, de fato, certo? Primeira linha, segunda coluna. Menos J com mais J dá 0. Aqui daria 0. Né? Isto com isso, 0. Isso com isso, menos J. Né? Ela não vai fazer a propriedade que ela faz. Então, alguma matriz está errada aqui. Talvez a W lá está errada, aquele produto lá está errado, certo? O estudinho que eu fiz aqui violaria a propriedade da placa de meia onda, né? Acho que tá, porque eu acho que eu peguei, eu peguei a minha equação já, botei aqui sem realmente, a dedução que eu fiz já faz tempo, né? Então pode ser que tenha um erro aí, é bom a gente olhar direito. Mas enfim, o cálculo correto deve ser esse aqui, porque dá o efeito que a gente quer. A placa de meia onda roda, né? Se a polarização está assim em relação ao eixo lento, né? Essa polarização roda, né? De π sobre 2. Uma placa de meia onda roda o campo em 90 graus, certo? Na verdade, ela tem mais propriedade do que isso, né? Se você desvia a polarização do eixo lento de φ, você roda de 2φ. Então, você, quando tem uma placa, você quer rodar o eixo de polarização num ângulo arbitrário, você roda a placa de φ e o eixo vai rodar 2 vezes mais, certo? Então, se for π sobre 4, vai rodar π sobre 2. Se for π, vai rodar de volta, né? Então, você pode fazer isso também, controlar a polarização que você quer, né? Em elipsômetros que medem estado de polarização, isso é interessante. Você usa placas de onda para esse tipo de coisa, tá? Só para dar uma ideia, né? A ordem, né, é aquele índice M lá, tá certo? A ordem da placa, né? De primeira ordem, né, quando é MP, M igual a 1, né? E assim por diante. Uma placa de primeira ordem, para cristal de quartzo, você tem as propriedades, né? Essas propriedades mudam com refração. Tá? Tem algumas propriedades aqui interessantes. Né? Se você pega o quartzo, tem ligeira diferença. Observe que é na terceira casa decimal. Né? Mas uma placa com tamanho factível de fazer, né?
produz um efeito significativo, mesmo que o fações esteja na terceira casa. Né? Observe que o comprimento de onda lambda é muito grande, é muito pequeno em relação, né, às dimensões das coisas. Né? Então, mesmo na terceira casa, tá certo? Como a observação é nanômetros, né? Uma placa da ordem de micron, que é 1000 vezes maior do que o comprimento de onda, você vai pegar esse efeito aqui e botar na primeira casa, mais ou menos. Tá? Então, uma placa de quartzo, né, com uma espessura de 32 micros, produz um efeito, né, de rotação de uma placa de meia onda. Certo? É claro que se você sair do comprimento de onda, tem dispersão, esses índices mudam, daí já não é mais placa de meia onda. Naquele comprimento, você tem que cortar, né, para aquele comprimento lá. Se você mudar o comprimento, já não funciona perfeitamente. Vai rodar, mas vai sair elíptico, mais ou menos, uma elipse, né, alongada, digamos assim, mas vai ter um estado um pouquinho variável, certo? Vai ter que estado bem definido, né? Bom, mesma coisa, placa de quarto de onda, né, é quando a fase é um múltiplo ímpar de π sobre 2. Né? Certo? Quarto de onda, né? Certo? Então, se você calcular, bom, vamos fazer essas contas direito depois para ver se está certo essas matrizes, tá certo? A gente pode verificar se essa está batendo, né? Talvez, não dá para fazer, tem que fazer a conta toda de novo. Vamos deixar para vocês fazerem isso, tá certo? Bom, se você joga uma polarização X, né, em relação ao eixo rápido, eixo lento, dividido de π sobre 4, né, você calcular o efeito na saída, se obtém uma onda circularmente polarizada à esquerda. Né? Esse menos aqui quer dizer que é, né, para o lado esquerdo, em relação à onda chegando na minha direção. Né? Se for LPY, você vai obter uma CPD, certo? Né? E aí você tem algumas propriedades, tá certo? Só para a gente ver, tá certo? De meia onda, né? A de quarto de onda, né? LPX, nossa, de meia onda, tá? Ela roda a polarização, né? E produz esses efeitos também que ele não discutiu, né? A gente pode verificar também isso. Uma CPD vira CPE, certo? Na placa de meia onda, né? À direita, ela sai polarizada para o outro lado. Né? E a CPE vira CPD. E roda de φ, né? Roda de 2 fios plano de polarização, certo? Se você orienta, você roda o plano de polarização de 2 φ. Né? E a de quarto de onda produz esses efeitos aqui, né? LPX CPE, LPY CPD, CPD por simetria, né? Se você volta, você desfaz. Então, se você entrar com CPD, você produz uma LPX, uma CPE produz uma LPY, certo? Ok? Bom, mais ou menos isso que eu tinha para falar. Então, sexta-feira a gente faz nosso primeiro exame. Eu vou tentar também fazer a aula 8 já, antes, até talvez sexta ou talvez bem antes da outra aula, certo? Ok? Uma pergunta aí?